tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do projeto Fonte Viva. E é com alegria imensa no coração que nós damos início, continuidade nesse projeto, já para o ano de 2025. Estamos já no tema 49, né, na lição número 49, e nós vamos aqui tirar uma reflexão dessa lição aqui nesse começo de ano. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, né, uma abertura para que a gente possa se ligar aí com o plano superior. Para isso, vamos nos conectando com os nossos mentores, esse amigo querido, agradecendo sua presença na nossa caminhada, na nossa vida, agradecendo por ter aceitado aí a missão de nos acompanhar nessa jornada evolutiva. Vamos nos ligando também com o mentor do Centro Espírita Mansão da Esperança, Frei José, que nos auxilia não só neste trabalho, mas em todos os demais trabalhos que acontecem aqui no Centro Espírita Mansão da Esperança. Vamos nos ligando agora com o nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por todos os seus ensinamentos, tudo que Ele nos trouxe para que possamos caminhar na nossa evolução espiritual. E agradecemos, querido Mestre, por suas palavras, por seus exemplos, principalmente por tudo que nos ensinou através do que viveu aqui entre nós. Querido Mestre Jesus, pedimos que nos eleve ainda mais e que possamos chegar até o nosso Pai Criador, onde ajoelhados espiritualmente, vamos lhe agradecendo o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui e de podermos reparar os nossos erros de antes. Querido Pai, lhe agradecemos com a prece que nosso irmão maior Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, e assim iniciamos esse estudo, né, essa reflexão dessa lição de hoje. Eu vou fazer a leitura da lição, depois nós vamos tirar aí as reflexões que a lição nos traz. Então, como eu disse, é a lição 49, União Fraternal. E ela está ali toda baseada num trecho de Paulo, Efésios, que diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como eu disse, está em Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua, e reporta-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Una-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta.
Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Bom, como sempre, Emmanuel aí discorrendo para a gente sobre um trechinho do Evangelho ou um trechinho das cartas de Paulo e nos trazendo aí uma reflexão sempre muito pontual e muito atual. Quando Paulo disse para a gente, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e conforme Emmanuel aqui refletiu para nós, está falando justamente da nossa individualidade, o que cada um de nós é, como cada um de nós enxerga o mundo, enxerga uma situação, enxerga a solução de um problema. Nós somos seres individuais, nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas vivências e geralmente essa nossa individualidade é o que nos afasta do outro. Deveria ser o contrário, como Paulo está dizendo aqui para a gente. A unidade de espírito que deveria estabelecer o vínculo da paz. Mas essa unidade, essa diferença entre eu e o outro, geralmente nos afasta. Geralmente criam as grandes guerras, as grandes confusões que acontecem aí mundo afora. São grandes guerras e são pequenas guerras. Grande no sentido de proporção, né? A gente está falando em grande guerra quando envolve em países, mas geralmente nós, cada um de nós, vive pequenas guerras, né? Nós vivemos pequenas guerras na nossa casa, pequenas guerras no local que nós trabalhamos, pequenas guerras na sociedade em que estamos inseridos. Por quê? Porque o outro não pensa igual a mim. Porque o outro quer resolver o problema de um jeito e eu quero resolver do meu. Por quê? Porque nós temos sempre a certeza de que somos somente nós os corretos, né? Só eu sei como resolver aquele problema, só eu sei como eu fazer, como eu faço, né? Como eu faço para resolver aquilo. E é daí que surgiram aí esses grandes conflitos mundiais e esses grandes conflitos individuais. Nós somos seres únicos, nós temos o nosso modo de ver. Esse trecho aqui em que ele diz, né, que a evolução é a escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Se nós estamos numa situação, se nós estamos numa posição, nós vamos ver aquele problema de uma forma. Mas se a gente subir um degrau, descer um degrau, a nossa visão vai ser totalmente diferente. Só que quando a gente está naquele degrau, a gente quer que o outro que está acima ou que está abaixo veja exatamente da forma que nós estamos vendo. Ao invés de que essa diferença seja um aprendizado para nós, essa diferença entre eu e o outro seja uma forma de que deixa eu ver um pouquinho do jeito que ele está vendo, deixa eu me colocar um pouquinho na situação dele, porque aí eu retiro um aprendizado novo para mim. Não, eu quero que o outro faça como eu, que o outro pense como eu. E eu me torno uma pessoa extremamente crítica, porque quando o outro não está fazendo como eu acho que o outro está fazendo errado. Sem nunca parar para pensar se o erro não é meu, se a divergência não é meu. E a gente critica o outro por tudo, né? Se a gente não critica falando, se expressando, nós acabamos criticando no nosso pensamento. E como Emmanuel aqui nos diz, né? Quando ele faz várias perguntas, né? Olha que interessante.
É o cooperador que permanece na expectativa do... Opa, peraí que eu pulei aqui. Identificas o cuidado daquele que se fez amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Então, o que ele está advertindo a gente? Que muitas vezes a gente critica até quem está fazendo o bem de alguma forma, porque a gente acha que aquela não é a forma ideal de se fazer o bem. A forma ideal de se fazer o bem, por exemplo, do meu ponto de vista, seria distribuir comida para os moradores de rua. Para mim, no meu pensamento, essa seria a única forma. E eu pego e critico aquela pessoa que vai na rua resgatar os animais, porque eu acho que aquilo é inútil. Isso é óbvio que é um exemplo que eu estou dando, não é a minha forma de pensar necessariamente que eu estou expondo. Mas geralmente nós achamos que o que eu estou fazendo é o certo, o que o outro faz está errado. Então, o que o Paulo aqui nos propõe, muito bem discorrido por Emmanuel, é que o que quer que eu faça de bom é positivo, não importa. O que eu aprendo com o outro é positivo. Então, não tem um caminho errado, não tem um caminho certo. Tem caminhos, tem posições diferentes, formas diferentes de ver o mundo, justamente porque nós somos espíritos, criação de Deus, individuais. Somos seres pensantes, somos seres inteligentes, fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, e a partir das nossas vivências no plano terreno, no plano material, nós vamos nos tornando espíritos mais, cada vez um pouquinho mais evoluídos, a nossa inteligência vai se desenvolvendo cada vez mais, isso vai nos desenvolvendo cada vez mais a capacidade de pensar e de raciocinar. E justamente o diferente, o que pensa diferente de nós, é que nos ensina coisas novas, é que nos faz ver o mundo de uma forma diferente. Porque se eu não tenho ninguém que se opõe a mim, se eu só tenho do meu lado pessoas que pensam exatamente como eu penso, eu vou achar que eu sempre estou certa. Eu não vou ver um ponto de vista diferente, eu não vou ter ninguém se contrapondo a mim e a minha visão vai ser sempre aquela, sempre limitada. Então, para isso, o diferente nos ensina, o diferente nos faz ver a coisa de uma outra forma. Então, como diz aqui Emmanuel, a evolução é a escada infinita. Que eu consiga me colocar cada vez num degrau diferente para que eu consiga ver a posição do outro, para que eu consiga ver a necessidade do outro, porque a gente costuma achar que o outro vai resolver o problema dele da minha forma, e às vezes ele resolve de uma forma totalmente diferente daquela que eu achei que era certa, e no fim acaba dando tudo certo, tudo se resolve, porque tudo se resolve um dia, né? Mesmo que a gente ache que aquela não é a forma certa, é a forma de Deus. Então, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. E a proposta é que justamente essas diferenças não sejam um motivo de guerra, sejam um motivo de paz, que a individualidade de cada espírito, a unidade de cada espírito, seja um motivo de se estabelecer a paz. Porque só quando eu consigo me colocar no lugar do outro, ver como o outro entende o mundo, ver como o outro faz as coisas, eu consigo entendê-lo e eu consigo compreender que eu não sou a única pessoa que tem uma solução certa, né? Aliás, geralmente eu estou errado, né? Porque a gente justamente critica e julga o outro. E essa proposta aqui, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, é justamente nós unirmos as nossas diferenças para que possamos, com a nossa experiência, para que possamos também, com a experiência do outro, estabelecer a união entre essas diferenças, fazendo da nossa vivência, do nosso mundo,
de onde estamos um local melhor. Então, que essa lição aí sirva para nossa reflexão de início de ano, né? Porque quando ela nos traz a questão de vínculo da paz, lembremos que o dia 1º de janeiro, né, é o Dia Mundial da Paz. Além de ser o primeiro dia do ano, né, ele é comemorado no mundo inteiro como o Dia Mundial da Paz. E afinal de contas, o que esse mundo mais precisa é de paz, né? Porque quando se estabelecer a paz entre os homens, se estabeleceu aí a aceitação do outro como ele é, do outro como ele pensa, da sua individualidade para agregar e não para conturbar, não para ser um motivo de guerra, não para ser um motivo de briga. Então sigamos aí com essa mensagem. A minha mensagem aqui para todos, né, o meu desejo para todos, é que esse ano seja um ano de muito aprendizado, seja um ano de muita compreensão e aceitação do outro e de nós mesmos, né? Diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações, que possamos aí começar a nos entender para que a gente possa se transformar, para que a gente possa mudar, mas mudar sempre para melhor. Que cada caminhada nossa seja uma caminhada sempre em busca de atingirmos aí uma situação melhor na nossa vida. Então que todos tenham aí um ótimo 2025, né? Continuaremos aqui no estudo deste livro Fonte Viva por este ano, então acompanhem aqui o nosso canal e um beijo no coração de todos. Mas para encerrarmos, vamos fazer aqui as nossas vibrações. Então vamos nos tranquilizando e vamos emanando vibrações de amor que vamos tirando do nosso coração e emanando para todo o planeta, emanando para todos os países, especialmente para aqueles que se encontram ainda em guerras, conflitos, para que as diferenças estabelecidas entre as pessoas que guerrilham, as pessoas que têm pensamentos diferentes, seja aí realmente, ao invés de um motivo de guerra, um motivo de paz, um motivo de união. Vamos vibrando para a nossa pátria, o Brasil, para todos aqueles que de alguma forma auxiliam o próximo. Vamos vibrando para todos aqueles que sofrem em seus leitos de dores, vibrando por aqueles que não têm um teto para se abrigar, que possam receber a ajuda e o auxílio necessário. Vamos vibrando por nós mesmos, por esta casa que nos acolhe, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, vibrando para que tenhamos um ano de muitas realizações, de muito aprendizado, que esses aprendizados sejam realmente valiosos para nós. E assim agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos encontrarmos aqui. Agradecemos a continuidade desse trabalho, desse estudo e que possamos estar mais unidos ainda neste ano. Que assim seja. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.